Você sabia que as escalas musicais podem expressar emoções e também em um estado espirituoso? Vamos conhecer dois dos sistemas mais antigos da história da música: os modos gregos e as ragas. Modos gregos. Os modos gregos, eles não foram criados por uma única pessoa. É um sistema baseado na tradição de uma época, na Grécia Antiga. Pitágoras, famoso Pitágoras, 570, 495 a.C., descobriu que os sons musicais podiam ser uma matemática simples e lógica, e que refletia a harmonia do cosmos, o que faz um casamento com esse sistema dos modos gregos, porque é justamente isso, uma junção de notas matemáticas, lógicas, que trazem uma emoção, um sentimento, despertam uma ação no ser. Fazendo ali um paralelo com o deus Apolo, deus grego, é o deus da música, deus da luz, da sabedoria. E ele é frequentemente representado segurando uma lira. E essa lira é justamente a representação desse símbolo de perfeição e harmonia da música. Portanto, os pitagóricos logo associaram a música a essa harmonia da ordem cósmica. Cada modo grego era usado também para representar uma emoção. A gente tem o famoso jônio, da escala maior, que representa um ser alegre, estável e brilhante. O modo dórico, muito queridinho dos heróis, representa um ser heróico, forte e corajoso. O modo frígio representa um ser místico, exótico e intenso. O modo lídio, um ser etéreo, celestial, espiritual. Mixolídio, melancólico, reflexivo, introspectivo. Eólio, triste, também introspectivo, nostálgico. Lócrio, tenso, obscuro, instável. Vamos para as ragas agora. Na Índia, a música segue um sistema um pouco diferente. As ragas, elas surgiram há milhares de anos. Na Índia, as ragas são mais do que escala. Elas são uma estrutura melódica viva de emoção e estado de espírito. E assim como na Grécia nós temos o deus Apolo, na Índia nós temos nossa querida Sarasvati. Sarasvati é a deusa da música, da sabedoria, da criatividade. Seu nome significa aquela que flui, simbolizando justamente a fluidez do conhecimento e das artes. Sarasvati é representada por 4 braços, segurando uma vena, que é uma espécie de alaúde, que representa a harmonia e a perfeição artística, um manuscrito que simboliza o conhecimento e a educação, uma japamala, que é uma espécie de rosário que representa a meditação e a espiritualidade, e um cisne que representa a pureza, que representa a sabedoria. A música na Índia nunca foi usada como uma forma de entretenimento, era mais uma prática espiritual e ritualística. E as ragas, elas são construídas com esse embasamento. Elas são associadas às emoções humanas, amor, devoção, melancolia, êxtase. A rotina, os horários do dia, algumas ragas elas são tocadas no amanhecer, outras no entardecer.
E também as ragas são usadas para representar as estações do ano. Uma observação: as ragas elas têm um movimento, uma ornamentação e regras próprias. São padrões específicos, melódicos, não se pode tocar qualquer sequência de nota. A improvisação, os músicos exploram a raga sem fugir das regras ali associadas às ragas. Nós vamos colocar aqui um padrão de intervalos que representam algumas ragas, mas vale a gente ressaltar a informação anterior. As ragas têm umas regras muito específicas, que não é puramente como eu jogasse ali no estado. Perdoem a minha pronúncia. Berov. Raga Berov. Grave, meditativa, espiritual, similar ao modo frígio. Raga Yaman, romântica, expansiva. Raga Bhairavi, expressiva, emocional. Raga Kafi, suave, nostálgica. Raga Turi, misteriosa, melancólica. Agora a gente vai fazer uma comparação aqui. A gente sabe que os modos gregos e as ragas, ambos evocam emoções, mas tem as suas diferenças. Então a gente vai colocar aqui uma tabelinha para a gente contextualizar melhor. Sistema: modos gregos, baseado na escala diatônica. Ragas indianas, melódico com microtons. Emoções: modos gregos, diretas e universais. Ragas indianas, ligadas a momentos do dia e à espiritualidade. Forma de uso: modos gregos, pode ser tocado livremente. Ragas indianas têm padrões e regras específicas. Improvisação: modos gregos, presente mas estruturadas. Ragas indianas, essencial, segue ornamentações. Conexão histórica e influências. Os modos gregos e as ragas, eles não se desenvolveram isoladamente. Houve uma forte influência entre a Grécia, o Oriente Médio, o norte da África e a Índia, especialmente através dos comércios, das migrações, das conquistas. Egito Antigo e música modal. O Egito já tinha um sistema musical antes da Grécia Antiga, com os hinos religiosos, usavam estruturas melódicas que lembram os modos gregos e as ragas. Instrumentos como a lira e o oud, uma espécie de alaúde, foram usados em rituais religiosos e festividades. A influência grega no Egito se intensificou após as conquistas de Alexandre o Grande, esse cara aqui, quando a cidade de Alexandria virou um centro cultural que misturava música egípcia com música helenística, com a cultura egípcia e a cultura helenística. Música árabe e a teoria dos macãs. A música árabe ela tem também um sistema próprio que é chamado de macãs. Acho que é assim que se pronuncia. Que lembra tanto o sistema grego, os modos gregos, quanto as ragas indianas. Cada macã tem também um caráter emocional e espiritual. É muito comparado também com o modo frígio e mixolídio dos modos gregos. Foi durante a Idade Média que alguns estudiosos como Alfarabi e Avicena que expandiram, influenciaram ali o conhecimento musical grego e a música europeia também. A música andaluza flamenca tem uma forte herança árabe, que combina escalas como o frígio dominante, também chamado de espanhol ou andaluz. Influências africanas. Já no norte da África encontramos escalas pentatônicas que se assemelham às ragas indianas e os modos gregos, mostrando então essa migração de ideia musical entre essas regiões. O ritmo africano também influenciou esses
esses sistemas, com as suas particularidades ao tocar, a ornamentação das melodias. Muitos rituais africanos, espirituais, usam de maneira semelhante, na verdade, os modos dórico e o modo frígio, criando uma atmosfera mítica e hipnótica. Portanto, em um mundo que já é repleto de sons, os modos gregos e as ragas indianas transcenderam toda essa atmosfera cultural, passando então de uma civilização a outra. Foram assim evoluindo através do tempo, cada uma com as suas próprias tradições, mas ambas com o poder de evocar emoções profundas. Existem muitas pesquisas que dizem que tanto os modos quanto as ragas eram muito utilizados no processo de cura, em qualquer mudança de emoção que você quisesse ter, também ia te estimular isso. Então a cura é através da música, que existe. Quando a gente faz música, a gente percebe que a gente passa para um outro canal. Então, por isso que eu achei importante a gente falar um pouquinho sobre os modos gregos e as ragas, não só, porque existe um universo musical a ser explorado, todo o canto desse mundo, maravilhoso. E não só no período antigo, a gente tem hoje a nossa música também, que revela uma característica própria e que é interessante a gente descobrir ali de onde veio, como foi construída, a sua concepção. A gente vai tentar falar um pouquinho disso algumas vezes, se eu tiver tempo de gravar vídeos, mas eu achei legal falar um pouquinho dos modos e das ragas. Espero que tenha ficado um pouquinho claro. A gente ainda vai aprender um pouquinho melhor como fazer vídeo, mas obrigada para quem ficou até aqui.